Tá funcionando, tô brincando. E aí, gente, tudo bem? Boa noite para todos. Domingo muito bonito, inclusive, diga-se de passagem. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem, né? E agora nós escolhemos a melhor parte, né? Melhor parte. Bem, vamos iniciar. Lembro que na última mensagem que eu trouxe, a gente folheou bastante, né, a palavra, lemos bastante, né? Hoje eu vou dosar um pouquinho menos. A gente vai ter um pouquinho menos, né, para ficar mais tranquilo para vocês. Gente, bem, eu inicio esse momento nosso, né, de mensagem, compartilhando uma reflexão, né, que o pastor Josemar Bessa, ele compartilhou. Eu achei muito pertinente as palavras que ele trouxe. Ele disse assim, que a obediência cristã não é heroísmo humano, mas é perseverança sustentada. A obediência cristã não é heroísmo humano, mas perseverança sustentada. E cada vez que o crente, ele escolhe obedecer ao seu Deus, ele confirma que agora ele pertence a um outro reino, que ele serve a um outro Senhor, né? E se a obediência ela provoca guerra, é porque a carne já perdeu o seu direito de governar. Não é? Inclusive, Paulo, em certo momento, ele vai falar um pouco a respeito disso, né? Daquilo que todo crente vive de alguma forma, né? Ele traz à superfície algo que nós cotidianamente lidamos de alguma forma, né? Tanto que ele fala o seguinte: existe uma coexistência de dois princípios dentro do coração do homem, do crente, né? Ao mesmo tempo, e aí vocês vão saber do que estou falando, né? Ao mesmo tempo que eu quero fazer o bem, não é? Eu percebo que há algo em mim que não quer o mal. E há esses dois lados trabalhando dentro do interior de cada crente, né? De um lado está a graça, está ativa, né? Uma nova disposição de vida. E do outro, o pecado ainda residente. Não mais como senhor legítimo, mas agora como um inimigo persistente, né? Como força remanescente. É como uma lei que opera, muito embora tenha perdido o trono. E esses dois princípios, eles vão coexistindo no coração do crente e continuamente eles vão se opondo um ao outro, né? E o crente, ele vive, pelo menos aqueles que de fato desejam obedecer ao Senhor, ele vive essa tensão constante, né? Você vive algo assim, meu irmão? Eu vejo algumas cabeças afirmando, né? E realmente eu imagino que sim. Todo aquele que quer viver uma vida de fato piedosa vai precisar lidar com isso, não é? Desafios, pressões, cobranças, tentações, privações, parecem convidar o mal que existe
ainda aqui, né, a mostrar-se, a ganhar forma, né, a ganhar poder e assim cairmos, infelizmente, né? E quantas situações a gente vive que parece levar a gente, em questão de obediência, levar a gente até o limite, até você sente as suas entranhas, né, no esforço sincero de fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas a carne te arrastando para o outro lado. Eu não sei como vocês têm lidado com situações assim. Eu não sei, inclusive, se vocês têm tido êxito, né? Mas eu vou compartilhar com vocês um testemunho pessoal meu, algo meu. É fato que enquanto a gente estiver nesse corpo carnal, enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós vamos estar totalmente sujeitos a essas circunstâncias de pressão, né? Essas circunstâncias de dissabor, de frustração, de rompimentos, não é? Mas eu tenho aprendido, depois de muita observação, olhando para mim, para a forma como eu reajo a essas circunstâncias, eu tenho aprendido que eu lido melhor com situações, com as tentações, com as provações, com as pressões, quando aqui dentro eu me sinto esperançoso, realmente esperançoso. Uma esperança que, de fato, é legítima, que ela pulsa dentro de mim. E outra, tá? Eu não estou falando de algo fantasioso, tá? Não estou falando de um otimismo que eu crio as circunstâncias, não. Eu falo de uma esperança viva, que ela é alimentada pelo Espírito Santo. Uma esperança que sussurra nos meus ouvidos: Deus te ama. Deus te ama. Até aqui dentro dessa circunstância, Deus te ama. E é engraçado, né, que da mesma forma, e aí, olhem para vocês, como vocês se sentem, e vejam se o que eu falo talvez não soe similar. Da mesma forma, quando eu sinto a ausência da esperança, parece que eu fico numa vulnerabilidade maior à queda. Eu sou mais suscetível a errar. Eu cedo mais rápido. Eu desisto, muitas vezes, até sem resistir. E aí, para tornar isso tudo que eu estou querendo dizer de uma forma até mais clara, eu vou tentar falar de uma outra forma. Através de uma historinha, como eu sempre faço, né? Mas que talvez dessa possa trazer um pouco mais de luz ao que eu estou querendo dizer. Imagine um menino, pequeno, entre uns 9, 10 anos, de uma condição muito humilde, de família muito humilde mesmo, né? E aí, para ajudar os seus pais, ele toda manhã, ele vai até o semáforo, que é bem próximo, na avenida, ali próximo à casa deles, né? E ali ele vende doces e bombons para as pessoas que estão ali estacionando o carro, esperando os veículos passarem. Essa é uma situação que, de fato, ninguém aprova. Ninguém aprova. Isso é contra os direitos humanos, direitos da criança. Mas quem de vocês já não viu algo assim nos centros urbanos acontecer? É real. É a vida.
Infelizmente é a vida. Não é o que nós desejamos, mas é o que acontece. E aquele menino, como qualquer outra criança, ele ama brinquedo. Ama brinquedo. Ama. E o seu maior sonho era ter um carrinho de controle remoto, né? Pelo menos na minha infância, eu também fui muito assim, né? Não sei, aqui hoje os jovens, as crianças, né? Eles tinham outros desejos, né? Aliás, eu lembro que a gente tinha uns gostos muito peculiares, né? Na época, lá o pessoal queria até ter pônei, né? Não sei se você já lembra dessa fase. Tem. Eu lembro que tinha. Ah, no verdade tem um pônei, mas o que você vai fazer com um pônei? Aonde você vai guardar um pônei? Como é que, sabe, é um negócio assim, né? Mas as crianças, elas normalmente, elas se fixam em algo que lhes chama muita atenção e, enfim, e colocam todo o desejo delas naquilo. Para esse menino, é o carrinho, né? Um carrinho de controle remoto. E aquilo ganhava, inclusive, um tom meio especial para ele. Porque o que acontece? Na sala de aula dele, todos os meninos tinham. E aí, quando chegava na sexta-feira, eu não sei se ainda é dessa forma, né? Tem a sexta-feira do brinquedo. E aí a galera leva os brinquedos, aí todo mundo lá, né? Com carrinho, brincando, e o menino lá, né? Ele sabia, ele queria, mas ele sabia que as suas condições não poderiam oferecer isso a ele, né? E ele continuava. E aí, mesmo assim, dia a dia, ele ia lá, trabalhar lá no semáforo, vender os bombons, e vez ou outra, vinha aqueles pensamentos involuntários, nossa, e aquele carrinho que eu tanto quis, né? Tanto quero, né? E seus pais, sabendo desse desejo dele, decidiram fazer algo a respeito. E aí chegou o dia do aniversário dele. A mãe foi, pela manhã, o acordou, deu um beijo nele, parabéns, meu filho. E olha, eu quero te adiantar, hoje o dia vai ser especial para você. Por quê? Seu pai está preparando uma surpresa. Sério? Sim. Quando ele chegar do serviço, hoje à tarde, ele vai trazer aquele carrinho que você tanto quer. Como? Como? Não é possível. Fica tranquilo. Nós tínhamos umas reservas, né? Não vai faltar. Conseguimos comprar. E aí ele foi buscar, né? E aí, você imagina a felicidade dessa criança ao ter uma notícia dessa, né? Ele exulta, né? E aí vai trabalhar com um sorrisinho, né, de orelha a orelha, muito feliz, né? Ele ainda não tinha o carrinho, mas em breve ele teria. E isso tomou o coração dele. E aí, quase encerrando aquele período dele naquela manhã, ele foi até um dos veículos que tinha estacionado ali no semáforo. Abaixou o vidro. E aí um homem, né, de dentro do veículo. Ei, garoto, vem cá. O que você tem aí para vender? Ah, tem bombom, tem sonho de valsa. Sonho de valsa muito bom, hein? Tem ouro branco, muito bom também. Boa. Aproveitando, né? Separa uns dois aí para mim, mas aproveitando, quero te fazer uma pergunta. Você chegou a ver alguma viatura passando aqui recentemente? Então, passou. Passaram 3, na verdade, né? Eles pararam aqui no semáforo tal, e eu ouvi eles falando que eles iriam parar no semáforo seguinte, que é daqui a alguns metros, né? E iriam parar por ali. Mas, inclusive, eu achei meio estranho, que o que parecia é que eles estavam procurando algo. Aí ele, entendi. Beleza. E aí, o menino foi, né? Aí o cara pega, olha para trás do carro, né? Estica a mão até o banco do passageiro, mexe lá.
pega um objeto, sorri, né? E chama o menino. Ô garoto, chega aqui rapidinho. Seguinte, eu gostei de você. Gostei de você. Você parece um bom rapaz. Eu quero te dar um presente. Um presente, sim. Você gosta de carrinho? Eu gosto, lógico que eu gosto. Ó, esse carrinho aqui era exatamente aquele carrinho que ele estava querendo. Aí ele falou, mas sério? Você vai dar para mim? É seu. E eu estou falando sério, estou falando francamente, verdade. É seu. Oh, perfeito, perfeito. Ele, mas vamos fazer um acordo? Aí ele, eu te ajudo, você me ajuda, certo? Não vai te custar nada, não vai te pôr em risco em nada, mas você podia entrar aqui no carro, né? Senta aqui no banco do passageiro mesmo. Eu te levo até o próximo semáforo, a gente passa o próximo semáforo, depois que a gente passar as viaturas e tudo mais, um pouquinho depois eu já te deixo ali e você volta, continua trabalhando com o seu brinquedo, tudo redondinho, perfeito. Difícil? Não, só se sentar, inclusive. Se alguém perguntar, você é meu sobrinho. E aí, topa? E aí o menino pensou. Pensou. E ele lembrou daquilo que esperava ele. E aí ele falou, não, obrigado, deixa para lá. Não, valeu. Aí ele, não, na hora que eu mostrei o carrinho, seu olho brilhou. Eu sei o que você quer. Não custa nada, é só sentar rapidinho. Não quero. Tem certeza? Tenho. Ele fechou a janela e seguiu. Aquele homem era um assaltante. Ele havia acabado de roubar aquele veículo de uma família que tinha crianças. Por isso do brinquedo lá. E logo depois, a Blitz o pegou. E aí, é isso que eu quero dizer com relação à esperança. Quando a esperança é uma esperança viva, real, ela nos alimenta, nos dá poder para enfrentar as propostas tentadoras da carne, as propostas que vêm contra nós. Ela nos ajuda a ir além da fraqueza, tirar força. Inclusive, nos ajuda a chegar, nos ajuda a encontrar resistências e a chegar em lugares que a gente nunca imaginou que chegaria, se com ela apoiado, né? E aí, inclusive, até foi aí que até o Márcio sabe, né? Talvez o Mauro e o Getúlio talvez não estiveram nessa parte, né? Mas eu comecei a pedir no nosso grupo de oração esperança, para que Deus me concedesse mais esperança. Porque, de fato, parece ser algo muito, muito, muito valioso para a minha fé. E aí, engraçado que um pouco tempo depois, um tio meu que costuma mandar versículos, né? Ele mandou um versículo que, olha, me abriu os olhos. É como um mapa do tesouro. O versículo ele indicava como conseguir não só a esperança, mas entender, inclusive, como ela é formada. Inclusive, eu sempre tinha lido aquele versículo, né, mas nunca tinha entendido algumas coisas a respeito dele, né? O versículo literalmente faz isso. Ele fala assim: isso que leva a isso, que leva a isso, que produz esperança. É isso que eu estava precisando. E hoje nós vamos nos deter nele. Romanos 5. Romanos 5.
Você já viu esse versículo? Tenho muita convicção disso. Romanos 5, 3 a 4. Romanos 5, 3 a 4. Estamos usando a mesma versão, Igor. Posso ler? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Em algumas Bíblias aparece experiência. E o caráter aprovado, esperança. E diante desses elementos aí que foram entregues pelo versículo, né, que o versículo me trouxe, eu lembrei do personagem bíblico que eu tenho estado acompanhando a história dele nessas últimas semanas, né? Que inclusive falei dele recentemente aqui na igreja. Quem estava lá lembra qual personagem bíblico que eu trouxe na minha última pregação? Ninguém lembra? Davi, exatamente. Aquilo que Davi viveu pareceu para mim ser um bom exemplo dessas etapas que o versículo muitas vai trazendo, né? Etapas que muitas vezes representam aquilo que a gente vai vivendo na vida humana, né? No cotidiano, né? E foram várias tribulações que Davi precisou passar, não foi? Eu não vou me ater a todas, obviamente, mas eu vou me ater a algumas, né? Assim como a gente viu semanas atrás, o início da jornada de Davi, ele foi marcado por uma caçada incessante. Quem que estava caçando Davi? Saul. O pastor de ovelhas foi perseguido por aquele que queria ter o domínio máximo de Israel. A coroa, ele queria ser o rei do povo de Deus. Manter-se no reinado como rei do povo de Deus, né? E o que Davi fez quando esse rei foi persegui-lo? Fugiu. Davi precisou fugir desesperadamente para salvar a sua vida. Essa foi a principal forma dele lidar com essa tribulação que ele viveu, né? Sempre evitando o conflito direto, sempre, né? E observação, tá? Davi era guerreiro valente. Olha quem ele enfrentou. Mas ele perseverava em manter a paz, em preservar a paz. E para isso ele se deslocava cada vez mais para longe do seu perseguidor. E mesmo assim, Saul, que era o rei que estava em queda, né? Ele não desistia. E teve uma oportunidade que Davi teve o rei em suas mãos. Mas aí nós vimos, naquele domingo, que Davi demonstrou a sua integridade, o seu caráter, né? E a sua inocência. E ele rejeitou a oportunidade de acabar com a vida daquele homem, né? E percebe, tá? E não é só isso. Deixar Saul viver também significa que a condição de tribulação de Davi permaneceria. E ele ainda assim escolheu viver isso, né? Ele fugiu e continuamente se refugiava, inclusive, principalmente, na esperança que Deus o livraria. Em vários salmos, inclusive, escritos por ele, nós vemos isso aparecer. E nós vamos abrir lá em Salmos 27. Salmos 27.
de 1 a 3. Salmos 27, de 1 a 3, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aí o versículo 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Lá em Salmo 57:1, também traz mais um desses casos em que Davi manifesta aonde está a sua esperança. Salmo 57:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Eu não vou dar sequência, porque ainda tem muito texto, né? Mas, em suma, é isso. Davi ele mantinha a todo custo a sua esperança em Deus. E quando eu falo de manter, eu falo da ideia de preservar a esperança, protegê-la, defendê-la, né? Porque, inclusive, algumas situações que a gente passa, elas nos atingem de uma forma pessoal e palpável. Muitas vezes nós enfrentamos inimigos reais ali, né? Eu estou lembrando, por exemplo, imagina só você na rua, né? E surge um cachorro desse tamanho, sem coleira, e vem correndo em sua direção, latindo raivoso. O que você faz? Você foge, né? Para não ser mordido, não ser devorado, né? Por esse animal. Mas isso são situações que nos atingem diretamente, né? Mas há outras situações que elas buscam atingir não o nosso corpo, mas os alicerces internos que nós temos. O alvo não é palpável, mas é real. Tanto que, se for derrubado, nós caímos junto. Há situações que miram não no nosso corpo físico, mas nas nossas convicções, nas nossas certezas, na nossa esperança. E aí fazem o nosso joelho titubear. Davi também traz um exemplo disso num salmo, que com certeza também você conhece. Salmo 42. Salmo 42, versículo 3. Salmo 42, versículo 3. Percebe, na leitura desse salmo, onde está sendo feito o ataque. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com um cortejo, conduzindo-o à casa de Deus com cantos e alegria e ação de graças em meio à multidão que festejava. Vocês conseguem perceber qual que é o alvo das palavras que foram ditas? Era a esperança de Davi. A esperança que ele tinha em Deus.
aonde está o seu Deus no meio dessa tribulação que você tem vivido, Gabriel? Aonde está o seu Deus, Dona Maria, no meio dessa situação que você tem vivido, Cristina? E Davi, percebendo esse dardo inflamado que foi lançado contra ele, ele olha então para si mesmo e já responde. Vamos continuar lá. Versículo 5. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, aliás, o meu Salvador, o meu Deus. E aí eu pergunto para você, qual que foi o desfecho da história de Davi com relação a Saul? Toda essa perseguição que ele viveu. Davi, ele não precisou levantar a sua mão. O seu adversário caiu. Todos foram derrotados no tempo que Deus havia designado. Depois da tribulação, depois da perseverança, depois do caráter aprovado, da experiência, Davi comprovou que a sua esperança estava no lugar certo, em Deus. Mas espera, isso aí não é tudo. Isso não é tudo. Um pouco tempo depois, novamente outro homem se levanta, ambicionando obter a coroa. Está como líder supremo sobre Israel. Quem era? O seu próprio filho, Absalão. E o seu próprio, imagino como deve ser algo assim de muita dor para um pai, né? Porque lendo o texto bíblico, né, fala que Absalão ele reuniu muitas pessoas que Davi confiava. E essas pessoas se tornaram aliados de Absalão. Próprio filho querendo, inclusive, matá-lo. Mas se você olhar, ele até pensa assim, espera, eu já vi essa cena acontecer. Alguém que está ambicionando o reinado, o domínio sobre tudo, começa a me perseguir. Eu já tive essa experiência. E Deus me livrou. Deus me livrou. Eu sou rei hoje. Davi era rei na época que Absalão se ergueu para tentar enfrentá-lo. Davi poderia convocar os seus exércitos e enfrentar o seu filho. Mas, mesmo assim, mesmo diante de tudo que estava ao alcance dele, ele recorreu à experiência. O que ele fez? Davi fugiu. Irei novamente fugir. E Davi fugiu do filho Absalão. E em 2 Samuel, a gente não vai abrir, mas se você quiser ler, é uma história muito interessante. 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18, vai narrando toda essa trajetória. Conta como foi esse período de tribulação, de aperto para Davi, né? E no meio dessa persistência, com ela mesmo cansado, exausto, a esperança de Davi permaneceu sustentada no Senhor. E no fim dessa história, Davi novamente
acertou na sua decisão. Absalão foi vencido e o reino retomado. Mas diz, inclusive, o texto bíblico que quando Davi ele soube da notícia que o seu filho havia morrido em combate, né, fala que ele chorou de uma forma desesperada. Ele falava: "Ah, Absalão, meu filho Absalão, inconsolável." Obrigado, Igor. "Quem me dera ter morrido no seu lugar." Aquilo foi uma dor excruciante, né? Um filho que se perde, e era um filho que ele amava. Davi ele continuou sua jornada, continuou enfrentando outras circunstâncias, outras que pressionaram ele também, novamente, né, que o tentaram, que o abalaram, mas após ter conseguido êxito sobre todas elas, ele, enfim, exultou, e aí ele compôs um cântico de vitória. E aí eu gostaria de pedir para que vocês abram suas Bíblias, porque nós vamos ler ele completamente. 2 Samuel 22, aí eu vou pedir para cada irmão ir lendo um versículo. Pode iniciar pela irmã Maria Lúcia e aí seguindo. Nós vamos ver como Davi exultou para a glória de Deus. 2 Samuel 22. Inclusive diga-se de passagem, né? É um salmo fora dos salmos, né? Um salmo fora dos salmos. Muito bonito, inclusive, por sinal. Pode começar. Ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Suas narinas saíram fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Lá atrás. 11.
O caminho de Deus é perfeito e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. A gente para aqui. Mas já deu para entender? Esse cântico de vitória que ele entregou por tudo aquilo que ele já tinha vivido. E aí tem uma canção que, creio eu, que conversa com esse mesmo tema. Eu, na verdade, já é a segunda vez que eu venho com o violão aqui. Não é costume, tá? Não é que vou fazer isso direto, não. Mas eu acho que, para alguns casos, a gente precisa trazer aquilo que pode ser edificante para a igreja. E por isso é que eu me coloco nesse lugar. E aí eu vou pedir para o Igor também compartilhar a letra, né? Minha esperança está em Deus, por onde eu andar, ainda que nada possa ver, teu amor me guiará. Deus é minha rocha, onde encontro proteção. Ele é o escudo, a minha salvação. A quem eu temerei? Quem resistirá? Nas mais duras batalhas um caminho se abrirá, pois tudo está sujeito à sua autoridade. Sua mão sustém os filhos da verdade, e você verá, se tão somente crer. Já renda seus louvores, pois seu Deus está contigo. Minha esperança está em Deus, por onde eu andar, ainda que nada possa ver, teu amor me guiará. Te agradeço por lembrar de mim. Te agradeço pelo amor sem fim. Te agradeço por me resgatar. Seu amor manifestar. Te agradeço por lembrar de mim. Te agradeço pelo amor sem fim. Te agradeço por me resgatar. Seu amor manifestar. O amor manifestar. Obrigado, Ian. Som. E é isso. A esperança que traz à tona
vida que nos faz chegar a lugares em que nós não imaginaríamos chegar. E me pareceu que nesse versículo de Romanos, a história de Davi estava bem explicada, bem representada, né? Só que mal sabia eu que esse pedaço de Romanos ali do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, ele guarda ainda mais riqueza. E um contexto totalmente superior ao que eu já estou trazendo para vocês aqui. As tribulações, elas produzem perseverança, experiência e, por fim, elas produzem esperança. E na história de Davi, foi fundamental a esperança para que ele chegasse aonde ele chegou e conseguisse conquistar o que ele precisava conquistar, né? E essa também pode ser a realidade na vida dos crentes. Confiar no Senhor acima de toda e qualquer dificuldade que vem. E, inclusive, né, aí vem a questão da experiência, né? Quando de fato você confia no Senhor e vê a sua esperança sendo confirmada, isso será ainda mais utilidade. Sabe por quê? Porque depois que você já passou pelas tribulações, depois que já perseverou, depois que já se manteve íntegro, e ali, esperançoso, você percebe que Deus é fiel. E não só isso, nas próximas tribulações, nas próximas dificuldades que estão à frente, você olha para trás, a experiência que produz um novo comportamento, uma nova forma de agir. Porque se Ele foi fiel, Ele me sustentou, Ele me sustentará em tudo que há de vir. É uma esperança que é confirmada pela experiência. E essa, só você vai poder experimentar. Se você escolher ter esperança no Senhor. Esse é o intento dessa noite. Na luta feroz, que você tenha esperança em Deus. Semana que vem, eu estarei aqui novamente. E aí trarei mais da profundidade que guarda aquele texto de Romanos. O que eu falei hoje é mais voltado para os crentes, para os cristãos, para aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor. Porque é Ele que sustenta vocês. Semana que vem, nós vamos falar de algo que se dilata para abarcar todas as pessoas. E aí nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite nós celebramos, porque o Senhor é a nossa fonte de esperança, em meio, Deus, a tudo que nós vivemos. Pai, aqui diante dos irmãos, eu reconheço o quanto muitas vezes ela se ausenta do meu coração. E junto com eles, eu gostaria de pedir que o Senhor alimente a nossa esperança, para que a nossa fé continue sadia, resistente a tudo que o inimigo vier a jogar contra nós. Produz em nós, Deus, pessoas que têm de fato, filhos que têm de fato total confiança no Pai. Independente da circunstância, independente do tempo em que estamos sendo pressionados,
Que o Senhor seja a nossa luz, a fonte principal da nossa esperança. Esteja, Senhor Deus, conosco e ajuda, Deus, nas nossas fragilidades, nas nossas debilidades. Nos ajuda a lutar, Deus, contra todas essas coisas que vêm no nosso cotidiano, que anseiam, Deus, nos derrubar. Anseiam, Deus, nos entristecer, nos fazer inférteis para a sua obra. Deus, segura a nossa mão. E assim, Deus, depois de experimentarmos o seu livramento, depois de experimentarmos, Deus, a confiança confirmada, que o nosso ser, ele exulte, ele engrandeça o Senhor, que é o nosso Deus, o Deus vivo, que é por nós todos os dias. Em nome de Jesus, verta de nós ações de graça, ações em louvor ao Senhor, porque és a nossa esperança, e é a nossa esperança que nunca falha. Louvado seja o Senhor nessa noite, aqui nesse lugar, e nas nossas vidas, para sempre. Amém.